Olá, aqui é Diego Mangabeira e nessa série das 7 leis herméticas na prática a gente vai falar da lei número 5, que é a lei do ritmo, né? E tem uma frase muito clássica em relação à lei do ritmo, que é a seguinte: tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. O ritmo é a compensação, né? Então, até para você, se você quer novas dicas em relação, né, mesmo aprendizados em relação a isso, se você quer dicas em relação a livros, nós recomendamos o Caibalion e também o Corpus Hermeticum, dentre outros livros que podem te ajudar em relação a esse caminho das leis esotéricas, leis herméticas, leis naturais, tá bom? Leis alquímicas. Quando a gente fala sobre a lei do ritmo, né, é interessante nós falarmos sobre isso, porque a gente vê essa lei em todas as outras leis, mas de uma maneira genérica, né? E quando a gente fala do ritmo em si, a gente meio que sabe, no fundo, que as coisas elas estão se movimentando, mas ao mesmo tempo, subconscientemente a gente na verdade utiliza os mesmos caminhos, as mesmas respostas, e muitas vezes você acha que nada está correndo, nada está acontecendo do jeito que eu gostaria, está tudo parado, tudo parece estar meio lento, parece que é culpa do governo, parece que é culpa da economia, é crise econômica, ou mesmo alguém passou a perna em mim, no meu trabalho eu sei que tem alguém fazendo um trabalho para mim, né? E aí começa a fazer teorias e teorias em relação a esse ritmo. E quando a gente pensa sobre o ritmo, então o movimento, a gente sabe o quê? E começa a entender que cada vez mais, quando você domina essa tecnologia, porque é uma tecnologia, né? Então as antigas civilizações utilizavam isso na construção das pirâmides, zigurates, nós temos na construção, por exemplo, dos aquedutos, na construção, inclusive, dos círculos quânticos que habitavam dentro dos sítios arqueológicos, né? Nós podemos falar isso desde a Suméria, até antes, né, dos cataclismas também, Göbekli Tepe, que fica na região da Turquia. Nós sabemos que essas civilizações sempre ficavam perto da água. Então a água em si é um representante muito interessante em relação a esse ritmo. Tanto que, se nós pensarmos em relação a um rio, né, o rio que ele vai, né, ele percorre, né, ele tem um ritmo que nunca para, né, a menos que você, por exemplo, ou represe um rio ou mesmo ele desapareça, né? Mas naturalmente as coisas têm um ritmo. Inclusive, se nós pensarmos no movimento de rotação da Terra, movimento de translação da Lua com a Terra, né? Então, quem que está girando, a Terra em relação à Lua ou a Lua em relação à Terra? Né? Os dois estão girando entre si. Os planetas no sistema solar, na galáxia, no universo, multiverso e assim por diante. Né? Então o que? Nós temos um ritmo, e esse ritmo também está dentro de nós, o nosso sistema circulatório, linfático, em relação ao sistema nervoso, o nosso sistema, por exemplo, circulatório, e todos os sistemas que nós temos. Né? Então, nesse exato momento, você tem um ritmo de vida, né? Você tem uma rotina. Você, por exemplo, faz determinados tipos de atividades todos os dias e isso te cria um ritmo. E é óbvio que esse ritmo pode estar um ritmo acelerado ou um ritmo meio parado, quase apático. E aí que está a grande diferença. Quanto mais você se alinha a isso, não só lendo um livro, ou mesmo assistindo esse vídeo, ou mesmo me escutando agora, mas praticando essa lei do ritmo que gera ação, né? Se eu falo a palavra ritmo, isso já entra na sua cabeça o quê? Peraí, ritmo, para mim, já tem um conhecimento de ação, de atitude. Eu preciso fazer alguma coisa nova que eu não estou fazendo. Então, isso já é subconsciente a você. Por isso que tá. Se você detém esse conhecimento do ritmo em relação à sua própria vida, as coisas elas tendem o quê? A cada vez mais ter um fluxo. Né? E esse fluxo, na verdade, é tanto de ir embora, quanto também de trazer aquilo que você quer. Quando a gente pensa até em níveis físicos, níveis subatômicos, nós podemos dizer que existe um ritmo. As ondas eletromagnéticas, o que elas percorrem um ritmo. Elas têm uma trajetória elíptica, por exemplo. Por exemplo, quando a gente fala da nossa própria coerência psicofisiológica do nosso cérebro e do nosso coração, quando nós estudamos a própria ondas eletromagnéticas que são emitidas do nosso coração, nós sabemos que as nossas ondas elas vão e voltam. Tem um ritmo. E quanto mais você tiver uma frequência vibracional mais alta, então felicidade, transcendência, amor, carinho, você tem, por exemplo, uma felicidade. Então isso, na verdade, expande as ondas eletromagnéticas. Então o fluxo, o controle do fluxo, do ritmo, ele o quê? É muito maior do que uma pessoa que às vezes está apática, triste, ansiosa, estressada com algumas coisas. Então as ondas eletromagnéticas elas tendem a diminuir. Não é à toa que você às vezes pode sentir frio. É normal, eu sinto frio, Diego, quando eu estou triste. Eu sinto frio, por exemplo,
ou mesmo, às vezes, até um formigamento, né, nas extremidades dos seus pés ou das suas mãos, por causa disso. Porque alguma coisa não está sendo gerada naturalmente. Por isso que tá. O que existe no universo? O ritmo. Né? O universo é o ritmo. Então, assim, se você não está fluindo, não está deixando as coisas acontecerem, é isso que está acontecendo. Você pode até falar para mim, mas Diego, as coisas não estão acontecendo para mim. Elas não estão ou você não está enxergando as oportunidades? Existe uma grande diferença entre as duas respostas. E aí que tá. Existem oportunidades chegando até você? É óbvio que sim, para todo mundo. Mesmo que você, na verdade, seja uma pessoa negativa, cética, existem oportunidades chegando. E muitas das vezes não são oportunidades as quais você deseja, porque a forma que você está transmitindo a sua energia é o que é uma forma negativa. Você está atraindo pessoas que são negativas tanto quanto você, ou mesmo experiências tão negativas quanto você. A mesma coisa, por exemplo, a pessoa às vezes está desempregada, que está procurando emprego, mas ao mesmo tempo só reclama. Só reclama de salário, reclama de benefício, reclama do chefe, reclama que na verdade não vai dar certo, que eu fiz a entrevista, mas achei aquilo da pessoa que estava entrevistando e assim por diante. Ou seja, se você não tem uma perspectiva de ritmo positiva, é obviamente que as coisas não tendem a dar muito certo para você. Elas tendem a continuar basicamente do mesmo jeito. O ritmo demanda de você um fluxo. E até eu falei da palavra influxo. Né? O que seria o fluxo e influxo? Seria o exemplo, por exemplo, de um peixe. Vamos pensar. Pensa aí num peixe, para ficar de fácil entendimento, didático até. O peixe, na verdade, ele vai, ele vai usar o rio, né? Vamos pensar um rio. Imagina um rio aí na natureza. Ele vai usar esse ritmo do rio para se locomover, para nadar onde precisa, né? Se alimentar e assim por diante, para sobreviver, para viver. Só que existe uma época do ano que acontece chamado piracema. Não sei se você já ouviu falar, mas chama piracema. Você pode procurar depois do vídeo. E a piracema exige com que os peixes eles vão contra a maré para se reproduzirem, tá? É toda espécie que faz isso? Não, tá? Mas tem algumas espécies que fazem a piracema. E a piracema, o que é? O peixe tem que ir contra a maré. E aí é contra a correnteza, é contra as rochas, muitos morrem, tá? Eu não vou dizer que é uma coisa assim positiva ou negativa. É o que tem que ser feito, porque ele sabe que para a sua prole, né, a sobrevivência das novas gerações acontecer, é necessário fazer isso, né, é instintivo. E obviamente que tem os peixes que chegam, né, numa foz, né, de um rio, e aí conseguem se reproduzir. Mas o que eu quero dizer com esse exemplo prático simples para você entender o seu ritmo? Que muitas das vezes existe um fluxo que está indo, só que muitas das vezes você está fazendo um movimento contrário. Eu não estou dizendo que a piracema é errado, tá? Eu estou dizendo que às vezes você não está obedecendo esse ritmo que está sendo enviado para você. Eu não estou dizendo que é milagre, Deus, Buda, Krishna lá, que o universo está te mandando esse fluxo, que é um milagre que vai acontecer, um espírito vai te passar. Não, não é nessa pegada. O que eu quero falar para você, existe um fluxo que está acontecendo com você. Pode ser um fluxo muito positivo. Você está vendo, você está sentindo, você está escutando as pessoas falando sobre isso. Você vê que, na verdade, é real. Você pode até ver no seu micro-ondas, no seu celular, no seu smartphone, no seu relógio, que números iguais aparecem. Você sente que alguma coisa está diferente. Só que, ao mesmo tempo, as suas atitudes não correspondem a esse fluxo positivo. Ou seja, você está no influxo. Você está contra o ritmo. Se você não está indo com o ritmo, ou seja, não aceitando as coisas que estão chegando, muitas das vezes você vai ter uma briga desnecessária com as consequências disso. Ou seja, de uma maneira geral, você se considera, né, uma pessoa que sabe tudo, é extremamente arrogante muitas das vezes, você não tem humildade suficiente para entender os sinais que estão sendo demonstrados e, obviamente, que a sua vida tende a ser uma vida mais materialista, menos cheio das coisas que você gostaria. Você pode ser até uma pessoa que pensa muito positivo, só que ao mesmo tempo, materialmente falando, e não estou dizendo só de dinheiro, mas as consequências profissionais, de carreira profissional, até para relacionamento amoroso, são muito catastróficas, porque basicamente você acha que o seu próprio umbigo vai direcionar a sua evolução espiritual, quântica, energética, do jeito que você quiser chamar. O grande lance é, ou você tem humildade suficiente para entender que esse ritmo habita ao seu redor, dentro de você, ou mesmo você vai querer continuar nesse influxo, continuar contra a maré, vamos dizer assim, e basicamente sofrendo, vivendo uma vida de sofrimento, vivendo uma vida de dor, de tristeza, de ansiedade, às vezes de depressão. Você pode ter casos assim nesse sentido. Obviamente que cada caso é um caso, mas a gente tem que entender que muitas das pessoas escolhem sofrer
né? Existe até na psicologia, a gente for pensar em relação a isso, várias fobias ou mesmo disfunções que as pessoas elas não detêm até a racionalidade daquilo que está acontecendo. Ou seja, a pessoa sofre, mas ela não sabe que ela sofre, porque é tão natural, é tão simples para ela que ela já entrou no piloto automático, nem sabe daquilo que está vivendo. Não tem como você evoluir sem o ritmo. O ritmo é natural, muitas das vezes o ritmo vai te trazer coisas que você não está esperando, desconhecidas, e é aí que está a grande mudança de jogo. Abrace o desconhecido, vá atrás do desconhecido e conheça novas pessoas, novas situações. Isso tende a fortalecer cada vez mais quem você é. Afinal, se você soubesse tudo, você não precisaria estar aqui. Você não precisaria estar me assistindo agora, mas ao mesmo tempo, como essas leis são atemporais, essas leis vão sempre lhe servir muito bem, tá bom? E se você quer contar com a nossa ajuda em relação ao seu próprio progresso, clica no primeiro link aqui da descrição, independente de onde você estiver, que você vai contar com a nossa ajuda, né? Sempre a gente gosta de ajudar as pessoas, principalmente aquelas que a gente vê que está precisando, às vezes, de dar um próximo passo. Então, clica no primeiro link da descrição, que com certeza a gente vai poder te ajudar nesse seu processo para entender, inclusive, essa lei do ritmo em relação à sua própria vida, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos aqui. Até lá!